A pergunta que chegou é se Lucas é o mais ordenado, ou pelo menos cronologicamente, organizado, dos 4 evangelhos, especialmente por causa do versículo 3 do capítulo 1, que diz assim: Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. De fato, os teólogos concordam que Lucas é o mais preocupado com a cronologia, a ordem dos fatos. Embora o termo aqui não descreva exatamente uma cronologia precisa, exata, sem trocar a ordem das histórias, o que era muito comum naquela época, mas descreva mais um relato que foi feito, como R.A. traduz, desde o início. Então, é claro que quando a gente olha para o Evangelho de Lucas, parece realmente que ele é o mais organizado, mas os autores daquela época, ao escreverem histórias, especialmente os evangelistas, não se preocupavam tanto com a cronologia, tão quanto com a temática. A temática vinha antes da cronologia. Não que a cronologia não era importante, nenhum começa com a paixão de Cristo, todos deixam a paixão de Cristo para o final, mas é muito comum ver esta inversão nos evangelhos de Lucas, Mateus e Marcos, principalmente os sinóticos, que são aqueles que enxergam a vida de Cristo com a mesma ótica, ver inversões de história, onde no evangelho você encontra uma ordem, no outro você encontra uma ordem inversa. E isso porque eles colocam eventos um próximos do outro para destacar um certo tema, uma certa mensagem que eles querem passar. Os eventos são verdadeiros, obviamente, a descrição deles é verdadeira, mas eles colocam em momentos distintos ou simplesmente trocam a ordem de uma narração. Isso é comum desde Gênesis, na verdade, nós já temos isso na Bíblia, lá em Gênesis, eventos que são descritos cronologicamente deslocados, mas dos 4 evangelistas, realmente parece que Lucas foi aquele que mais se preocupou com esta precisão cronológica. Embora, mais uma vez, isso não significa que ele tem todo o seu evangelho só preocupado com a cronologia, como talvez alguém, ao escrever hoje um relato, um texto histórico, uma biografia, faria. Naquela época, até Lucas, claro, como alguém que escreve com a mentalidade daquela época, estava assim preocupado com a temática. Mas dentro dessa temática, daquilo que ele queria passar como lição do seu escrito, do seu evangelho para Teófilo, ele sim se preocupa naquilo que é possível dele com a cronologia, talvez muito mais do que os outros. Então, não é só por este versículo, mas claro, nós vemos que Lucas é aquele que mais se preocupa dentre os 4 evangelhos com a questão cronológica.